Pronto. É que cortou aqui, eu estava conversando, estava dando o voto da relatora, e aí cortou aqui a internet, deu problema na internet. Nós já fizemos a votação, já existe a concretização do julgamento, eu vou declarar novamente, certo? Por unanimidade, recurso. Não, por unanimidade, ordem conhecida e denegada nos termos de votos da eminente relatora. Tá bom. Obrigada, doutor Cleiton. Obrigado, excelência. Obrigada. Próximo processo, habeas corpus número 062-7208-91. Já estão todos admitidos? Boa tarde. Número 24 do roteiro extra pauta, da relatoria da desembargadora Ângela. Doutor Lucas Lins, não, paciente Lucas Lins dos Santos, advogado doutor Jorge Luiz Pereira. Presentes? Sim, senhora. Próximo. O senhor dispõe de 15 minutos a partir de agora para a sua sustentação. Muito obrigado, excelência. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente da 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, doutora Silvia Soares de Sá Nóbrega. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Demais desembargadores que compõem esta augusta Câmara Criminal, doutor Francisco Jaime Medeiros Neto, desembargadora doutora Vanja Fontinelli Pontes, excelentíssimo senhor procurador, doutor Régio Vasconcelos, Defensoria Pública, colegas advogados, serventuários, força pública, a todos meus cumprimentos e o meu respeito. Permitam-me dizer que tenho observado que há muito as câmaras criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça adotam um posicionamento, e eu acredito que a recente instalação também da 4ª Câmara Criminal adota também esse posicionamento, né, que é para a agilidade dos trabalhos, notadamente para que as sessões sejam mais produtivas, rápidas e eficazes, de anunciar o resultado, né, antes da sustentação. Isto quando o resultado for, obviamente, pelo deferimento ou concessão do pedido da ordem. Logo, quando se faz necessária a sustentação, em tese, já sabemos, né, previamente a resposta, e já temos um não. E eu confesso que isso nos deixa um pouco angustiado, desmotivado. No meu caso, neste tribunal, nunca teve sequer um pedido de vista. Isso é meu sonho. No entanto, entendo que a liberdade de um cidadão está acima do comodismo, né, de um profissional. Também entendo que, de opinião, ponto de vista, ideia ou convicção, só não muda quem não as tem. E por isso é que eu venho suplicar a Vossas Excelências que, de acordo com o que for agora explanado, sejam os fatos reanalisados cautelosamente, permitindo assim, se for o caso, serem revelados diferentemente do primeiro entendimento. Até porque também somos sabedores do ardente desejo de um magistrado, de uma magistrada, de proferir decisão justa. E sendo assim, inicio o paciente por dizer que, nas razões que terá por exibir, não fará qualquer consideração de mérito, até mesmo pela escassez, né, da sede. Apenas por ser de suma relevância, permitam, Vossas Excelências, possa relatar os acontecimentos. E nesse objetivo, consta que o paciente, ele, juntamente com outro, foi denunciado no dia 13 de março deste ano pela suposta prática de crime de sequestro, tortura e homicídio, fato ocorrido no dia 11 de janeiro de 2005. O inquérito foi instaurado, mediante portaria, no dia 14 de janeiro. Já no dia 21,
ou seja, 6 dias depois, o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, quando a autoria do crime ainda era incerta, prestou suas declarações e confessou voluntariamente a autoria do crime de homicídio, demonstrando assim, de maneira inequívoca, que não desejava se furtar de sua prestação de conta com a justiça. Depois disso, logo no dia 24, compareceu na delegacia através de seu advogado, registrando sua intenção em colaborar com a investigação, fato registrado nos autos. Acontece que, no dia 5 de fevereiro, a autoridade policial teve por representar pela prisão preventiva do paciente e do corréu José Soares Gomes. Daí, dado os elementos articulados, teve o magistrado de primeiro grau em decretar a medida extrema por entender que a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública. Este foi o fundamento. Pois bem, excelência, para se ter uma ideia da conduta do paciente, basta dizer que mesmo sem o cumprimento do decreto preventivo, logo que tomou conhecimento, o paciente, mais uma vez, de maneira espontânea, apresentou-se perante a autoridade policial com a finalidade de acatar a ordem de prisão e se recolher à cadeia pública, onde se encontra até a presente data. Outro fato é que logo que tomou conhecimento da ação penal, antes de ser citado, apresentou resposta à acusação, contribuindo e visando garantir a efetividade da justiça. Diante destas circunstâncias e outras, permitam Vossas Excelências perguntar quais os elementos que demonstram a necessidade dessa prisão. Esse paciente é perigoso? Existe possibilidade ou probabilidade de reiteração delitiva? Onde foi que o nobre magistrado de primeiro grau se baseou que a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública? É bom dizer, excelência, que o paciente, com 41 anos de idade, sempre pautou a sua conduta em princípios éticos e normas morais rígidas, e que nem antes e nem depois desse episódio praticou qualquer delito que pudesse desabonar sua conduta. Tanto que, vale repetir, nunca negou a prática do crime de homicídio e que sua atuação foi motivada por relevante valor moral, no caso, o abuso sexual, o estupro praticado pela vítima contra sua filha de 13 anos de idade, a qual, desde então, vem tendo, juntamente com sua genitora, acompanhamento psicológico e psiquiátrico ante as consequências deste estupro. Por outro lado, a situação da vida pregressa da vítima era bem diferente. Possuía extensa ficha criminal, homicídio tentado, furto, roubo, porte ilegal, droga e por aí vai. E tudo isso consta nos autos. Na audiência do dia 21, na audiência de instrução, no dia 22 de julho, o paciente, quando posto em juízo e diante do juiz, se não foram dissipadas todas as horrendas impressões, certamente não foram ratificadas. Daí não se sabe a razão, com a devida vênia ao magistrado de primeiro grau, de ter sido mantido esse decreto de medida extrema, né? Causando até surpresa em manter íntegro esse decreto. O paciente é pai de 4 filhos, todos menores, e antes de ser preso, cuidava de seu genitor, pessoa com deficiência física, perna amputada, bastante doente, na verdade, está em estado terminal. Também, a respeito do parecer da douta Procuradoria de Justiça, que consta as folhas 69 e 80, bom dizer que, além de intempestivo, apenas apreciou a prova produzida no inquérito policial, valendo dizer que essa prova não foi reproduzida ou ratificada em juízo. Com a devida vênia
e o merecido respeito que se dedica ao órgão do Ministério Público, pelo que se pode ver, a douta Procuradoria de Justiça não observou que foi realizada uma audiência de instrução no dia 22 de julho. Também a manifestação é absolutamente vaga em relação ao comportamento, à conduta da vítima, enfim. Utilizou como relevante a decisão exarada no HC 0625348, dígito 55 de 2025, tendo como paciente o corréu José Soares, da relatoria de Vossa Excelência, desembargadora Ângela, quando ainda na terceira Câmara Criminal. Não custa repetir que, mesmo sabedor que por esta via não se pode fazer um exame aprofundado de prova, ainda assim, pela dinâmica do direito, permitam dizer que, na instrução, restou provado que o corréu José Soares e o paciente não agiram de maneira premeditada. Aliás, a propósito, ficou demonstrado através de provas extraídas dos aparelhos celulares que foram apreendidos em poder do corréu José Soares, que ele não teve participação nos crimes investigados, que ele apenas foi ao encontro do paciente, o Lucas, para receber um dinheiro referente à venda de uma motocicleta. Tanto que não foi encerrada a instrução naquela oportunidade por conta de diligências do juízo, consistente em solicitação de dados de geolocalização dos aparelhos celulares apreendidos, né, para que tivesse a confirmação desse fato. É importante também, permitam registrar, que o corréu José Soares foi quem abordou a vítima e verificou que ela fazia uso de tornozeleira, dispositivo de monitoramento. José Soares é um experiente policial penal. Daí, somente isso, para não muito distanciar, já reclama uma profunda reflexão. Pois, excelências, querer fazer acreditar que um experiente agente prisional deixaria uma vítima de homicídio com esse dispositivo na perna é algo que afronta até mesmo um juízo intelectivo e calcado na experiência de um homem comum, quanto mais de operadores da ciência penal. O certo, e mais que certo, excelência, é que o paciente se encontra preso há 7 meses, né? O feito ainda está aguardando cumprimento de diligências do juízo, sem data para a conclusão, restando assim, salvo melhor juízo de Vossas Excelências, configurado também o excesso de prazo na formação da culpa. Salvo melhor juízo de Vossas Excelências, não há nenhum óbice legal, dada todas essas circunstâncias, que ele, o paciente, possa aguardar o deslinde do feito em liberdade, né? Eu, com a devida vênia, não vejo, dada as circunstâncias, a conduta social do réu, elementos que demonstrem a necessidade dessa prisão. E desta forma, pede a Vossas Excelências, que, norteados pelo espírito de justiça e fielmente presos às suas consciências humanas e jurídicas, né, seja conhecida e concedida a ordem, né, seja pela ausência de fundamento ou pelo desaparecimento do motivo ensejador, seja pelo manifesto excesso de prazo na formação da culpa, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, acaso julguem pertinentes. É o que respeitosamente se pede. Muito obrigado. Está escutando. Pronto. Doutor Jorge Luiz, o senhor nos escuta?
Sim, senhora. Nós perdemos a sua última frase aqui por uma questão aqui, um problema aqui no áudio. Justamente quando o senhor estava terminando sua fala, o senhor quer repetir? Simplesmente pedindo a Vossas Excelências que, norteados, né, pelo espírito de justiça e fielmente presos às suas consciências humanas e jurídicas, né, que acatem a ordem, né, seja pela ausência de fundamento ou desaparecimento do motivo ensejador, ou pelo manifesto excesso de prazo na formação da culpa, né, sem prejuízo de aplicação de medidas diversas da prisão. Excelência, foi esse a nossa súplica final. Pronto, ouvimos bem. Obrigada, doutor Jorge. Com a palavra, doutor Régio, pelo Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, renovo em Vossa Excelência o cumprimento ao colegiado dessa quarta Câmara Criminal e cumprimento o doutor Jorge Luiz Pereira, que acabou de fazer a sustentação oral em favor do paciente Lucas Lino dos Santos. Trata-se aqui, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, de habeas corpus impetrado pelo advogado Jorge Luiz Pereira em favor de Lucas Lino dos Santos, apontando como autoridade coatora o juízo da primeira vara criminal da comarca de Crato. Inicio, senhora presidente, fazendo aqui uma correção com base no que está na denúncia, que narra o seguinte: consta do inquérito policial que no dia 11 de janeiro de 2025, em ações ocorridas nos municípios vizinhos de Juazeiro do Norte e Crato, os denunciados José Soares Gomes e Lucas Lino dos Santos, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios, sequestraram, torturaram e, posteriormente, assassinaram, mediante disparos de arma de fogo, a pessoa de Leandro Batista de Oliveira. Da forma mais detalhada, traduz os autos que a vítima era apontada como suposto autor de um delito de furto dias antes, na residência do denunciado Lucas Lino dos Santos, na cidade de Juazeiro, tendo subtraído do local 4 aparelhos celulares e uma bicicleta. Portanto, a denúncia menciona que o sequestro, a tortura e a morte da vítima deveu-se a uma suposta prática de um crime de furto e não de estupro das filhas ou da esposa do paciente. O paciente é acusado da prática do crime de homicídio, de sequestro, de tortura e de homicídio. Crimes extremamente graves. E o motivo que impulsionou o cometimento desses delitos, segundo narra a denúncia, foi porque a vítima havia praticado um furto na casa exatamente do paciente. Os fundamentos da impetração, segundo consta desta ação constitucional, são porque a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está baseada em suposições, sem um respaldo fático, e se trata de uma decisão genérica. Argumenta também a impetração que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, atividade lícita, seria comerciante, tem residência fixa, é pai de quatro filhos menores e colaborou e teria colaborado espontaneamente com as investigações, segundo o próprio
impetrante, inclusive confessado a prática do crime de homicídio. Entende ainda o impetrante que é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, alegando a desproporcionalidade e a violação do princípio da presunção de inocência. Ouvi aqui atentamente a sustentação oral feita pelo doutor Jorge Luiz e recordo aqui agora o momento em que ele perguntou: será que o paciente é perigoso? E disse que o paciente sempre se pautou dentro da moralidade, do respeito. E eu devolvo o questionamento, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores. Uma pessoa que sequestra, tortura, mata um semelhante, motivado por uma suposta prática de um furto em sua residência, não é uma pessoa perigosa? Será que uma pessoa que sequestra, tortura, mata o seu semelhante, efetivamente se pauta dentro da moralidade, dentro das relações que se espera de convivência em sociedade? Definitivamente a resposta é não. O fato de a vítima ter supostamente furtado bens da casa do paciente não justificam nenhum justiçamento. Se esse fato realmente aconteceu, caberia ao paciente, alegado observador da moralidade, buscar a investigação desse fato, noticiar o fato a autoridades policiais e deixar que o Poder Judiciário adotasse as medidas cabíveis para a apuração dessa suposta infração. Jamais o justiçamento. O impetrante também, na sua sustentação oral, mencionou que o parecer da Procuradoria de Justiça não levou em consideração o comportamento da vítima. Repito que o comportamento da vítima, qualquer que seja, não autoriza que quem quer que seja a sequestrasse, a torturasse e a matasse. Feito esse esclarecimento, entendo, senhora presidente, senhoras desembargadores, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, que a decisão que houve por bem decretar a prisão preventiva do acusado está adequadamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos praticados pelo paciente. Repito, sequestro, tortura e homicídio. Presentes nos autos a materialidade delitiva, principalmente o exame de corpo de delito cadavérico, e os indícios de autoria, aqui, inclusive, confessado pelo impetrante, repetindo a confissão do paciente em relação ao crime de homicídio.
Sem dúvida, os crimes praticados pelo paciente, sequestro, tortura e morte, inclusive com submissão a sofrimento extremo, com amputação traumática, reclama uma atuação firme do Poder Judiciário. E assim o fez o juiz na origem. Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada. Sobre as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, para este momento, não são relevantes, considerada a gravidade dos fatos e a necessidade de se garantir a ordem pública, de se preservar a instrução criminal e de se assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido, como é sabido, a jurisprudência dos tribunais superiores e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para quem as condições subjetivas favoráveis não impedem a custódia cautelar. A respeito da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a gravidade concreta dos fatos já afasta essa possibilidade. Finalmente, sobre o alegado excesso de prazo na tramitação da ação penal, não identifico que isso justifique a soltura do paciente, a revogação da prisão preventiva, o relaxamento de sua prisão, porquanto o juízo de primeiro grau tem imprimido a celeridade que a situação jurídica reclama e não se pode atribuir eventual atraso na instrução criminal à desídia do juízo de primeiro grau, do Ministério Público. Portanto, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, firme nessas convicções, o Ministério Público de segundo grau manifesta-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva do paciente Lucas Lino de Souza. É assim que se posiciona o Ministério Público, Excelência. Muito obrigado. Obrigada, doutor Régio. Com a palavra, a desembargadora Ângela. Muito grata, Excelência. Vou ser breve no voto, mas não podia começar sem antes me dirigir ao doutor Jorge Luiz Pereira para dizer-lhe duas coisas. Primeiro, parabenizá-lo pela postura nessa sustentação oral. Vejo que o seu escritório aí está adaptado com uma tribuna. Essa sua colocação só demonstra seu respeito à Corte, ao Tribunal de Justiça do Estado, e eu queria inicialmente parabenizá-lo por essa sua condução na sustentação oral. E, em segundo lugar, dizer que não se desencoraje, não. O senhor disse assim, olha, quando a gente faz a sustentação oral já é mau sinal, né? Porque quando há alguma decisão favorável, nós somos logo advertidos. Mas não é bem assim. Eu apesar de ter pouco tempo no Tribunal de Justiça, tenho visto, eu mesma já adiei julgamentos depois de sustentações orais. Então, a sustentação oral é, sim, muito importante, é um momento de fala e deve ser sempre valorizado. Passando ao voto, vou pedir licença para não me delongar, porque nós ainda temos 6 sustentações e já são 6 horas, e vou me limitar a ler as razões de decidir, lembrando que
A alegação de excesso de prazo não foi arguída na impetração e, por essa razão, não conheço dessa argumentação feita oralmente. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, indicando a gravidade em concreto do delito, a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, em conformidade com os artigos 312, 313 e 315 do Código de Processo e artigo 93, inciso 9 da Constituição. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada nos crimes de sequestro, tortura e homicídio qualificado, supostamente praticados com premeditação e em concurso de agentes, evidencia a elevada periculosidade social do paciente. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública. A prisão preventiva não configura execução antecipada da pena, nem viola o princípio da presunção da inocência, uma vez que possui natureza cautelar e finalidade diversa da sanção definitiva. A custódia cautelar visa resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não decorrendo de reconhecimento de culpabilidade, mas de necessidade processual. A medida extrema encontra-se devidamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, ordem conhecida e denegada como voto. Obrigada, desembargadora. Colho o voto do desembargador Jaime. Obrigado, Excelência. Permita-me inicialmente cumprimentar o doutor Jorge Luiz pela defesa do seu constituinte e dizer a ele, já que nessa sua preocupação de que em sua jornada nunca viu uma sustentação oral em que não se mudasse o resultado, se ele tivesse assistido à nossa sessão passada, né, só eu mesmo pedi para se retirar, para se adiar, 2 processos sensibilizados, que fui sensibilizado e alertado, né, pelas sustentações orais exitosas. Então, não desanime. Eu acho muito interessante, por curiosidade, o Tribunal de São Paulo, por exemplo, quando há uma parcial procedência, ele permite, ele já adianta aquela procedência parcial para que o advogado possa se concentrar naquela parte do processo em que não houve, né, a procedência, o que foi indefinido. Então, meu caro doutor Jorge Luiz, só para citar que há sim exceções e que nós, muitas vezes, não se sabe, estamos em ligações telefônicas um com o outro até tarde da noite para discutir detalhes do processo, para tirar dúvida. Temos sempre o cuidado, né, de estarmos alertas para qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de ilegalidade. Há uma enorme preocupação nossa com cada processo que está aqui, pode acreditar, né? Eu sei aí que há muitos assessores, o Alex foi testemunha muitas vezes disso, em que nós varávamos madrugada, né, com os assessores discutindo alguns aspectos de um processo bom, mas partindo para o meu voto, Excelência, eu confirmo o voto que antecipei no sentido de acompanhar a eminente relatora. Muito obrigado. Obrigada, desembargador Jaime. Agradecendo os esclarecimentos, tanto do desembargador Jaime como da relatora, e aqui também corroborando com o que os 2 colegas disseram. Eu parabenizo a postura e a condução do doutor Jorge Luiz aqui presente. Eu também vou votar com a relatora, manifestando, nesse momento, a ratificação do meu voto provisório. Portanto, a decisão é por unanimidade
ordem conhecida e denegada nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigada, doutor Jorge. Boa tarde. Obrigada. Próximo processo. Agravo de execução número 800-5590-68-2023, número 3 da pauta 7, da minha relatoria. Agravante FJ da S, advogada Mariana Eloy de Almeida Silvestre. Presente? Sim, deixa eu só verificar aqui a questão da câmera, se está Na câmera, reproduzindo. a gente não está. Eu vou perguntar aqui aos meus pares, apesar de ser segredo de justiça, que é um agravo de execução. Ninguém vai falar em absolutamente nada a respeito dos fatos. Podemos deixar em aberto? Algum problema? A senhora concorda, doutora Mariana? Sim, sem problemas. Porque se trata da execução, né, da execução penal, Não tem- não iremos falar sobre os fatos, nem Não, sobre a vítima, somente uma questão técnica, como acabou de lembrar aqui a desembargadora Vanja. Portanto, a senhora tem, a partir desse momento, 15 minutos para sua sustentação. Obrigada. boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de saudar a excelentíssima senhora desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, presidente desta 4ª Câmara Criminal, e também relatora desse caso em análise. Os demais membros desta colenda Câmara, doutora Vanja Fontinelli Pontes, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, doutor Francisco Jaime Medeiros Neto, e cumprimento o ilustre procurador Régio Vasconcelos, os colegas aqui presentes, Defensoria Pública representada pelo doutor Aristóteles Canamari, doutora Thaís, doutor Alex, demais serventuários da Justiça e demais profissionais que aqui se encontram nesta sessão. Boa tarde a todos, boa noite, né, na verdade. Já adianto que serei breve e objetiva diante do caso, né, hora analisado, que não demanda maiores digressões, porém é de suma relevância que se esclareça o ponto controvertido para que a decisão reflita o devido direito. Não apenas a aplicação correta da lei de execução. Doutora Mariana. Finalidade maior que... Oi. Doutora Mariana, a gente está com o seu áudio, eu acho que está um pouquinho de problema, que ele está aqui acolá suspendendo, cortando. Pode repetir a última frase? Então, a última? Está travando o seu áudio. Deixa eu entrar em outro dispositivo. Pois não, aguardamos. Só um instante. Eu tomei um susto, eu achei que essa gripe tinha me deixado moco. Parei de ouvir de uma hora para outra. Só se o vírus pegou aqui também. Coloca aí. Vou sair do outro. Estão me ouvindo bem agora? Então, eu disse que seria breve, né? Ia só realmente esclarecer esses pontos controvertidos, e que hoje estava vindo aqui a esta tribuna para defender não apenas a aplicação correta da lei de execução penal, mas também a efetivação da sua finalidade maior, que seria a ressocialização do apenado, né? Francisco José da Silva. Então,
O agravante, ele se encontra em regime semiaberto desde 2 de março deste ano, e nesse período ele manteve comportamento exemplar, atuando em trabalho regular dentro da unidade prisional e já obteve remissão de 57 dias, frutos de 171 dias trabalhados na unidade. Nós agora só aguardamos que sejam juntadas frequências de fevereiro a maio, do período que ele esteve trabalhando na unidade prisional 5, né, na CEPIS. Tanto é que essas frequências nós estamos tendo um tanto quanto de dificuldades em recebê-las. Já solicitei tanto presencialmente como por meio de requerimentos à direção da unidade prisional. Também foi requerido pela unidade em que ele se encontra hoje, né, que é o HGSG Antigo Manicômio. Agora, por último, foi expedir um ofício, né, pelo juiz da execução, a pedido da defesa, para que se oficiasse esta unidade, né, a unidade anterior, no caso, para que essa resposta, né, das frequências fosse enviada. Mas o que recebemos como resposta é que o apenado não se encontrava mais lá. Mas isso já é sabido, lógico, né? O que a gente queria era realmente a obtenção das frequências para pleitear novas remissões, para que sejam reconhecidas, né? E, então, ele já, com essas remissões, ele já está com previsão para o regime aberto, atualmente para 20 de junho. Então, a gente queria pleitear estas novas para que o prazo para o regime aberto venha, né, ser adiantado. Então, excelências, o indeferimento do trabalho externo, nesse caso, em análise, ele não encontra respaldo na lei. O artigo 37 da LEP é claro a estabelecer que o requisito é o preenchimento de aptidão, disciplina e responsabilidade. Esses requisitos eles já estão devidamente comprovados nos autos, porque o agravante ele possui boa conduta carcerária, tem um laudo criminológico favorável, tem uma proposta de trabalho formal idônea e fiscalizada, sendo inclusive já tendo sido avaliada pelo juiz da execução. E a negativa judicial se apoia apenas no argumento do pouco tempo de regime semiaberto, mas sem qualquer base legal. Porém, não há exigência do tempo mínimo na lei ou na jurisprudência consolidada, e também foi declarada que há de se considerar uma ou mais condenações em curso. Porém, essa hipótese não vem ao caso, já que se trata de um réu que não possui qualquer processo, outra condenação, né? Ele é um réu primário, isso foi um fato isolado na vida desse agravante, e a gente não pode confundir adaptação com espera indefinida. Se o legislador ele não estabeleceu tal requisito, o intérprete ele não deve criá-lo em prejuízo do apenado. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou de forma pacífica que o trabalho externo pode ser autorizado a qualquer tempo, desde que presente, né, os requisitos objetivos e subjetivos, não cabendo fundamentar o indeferimento em meras conjecturas. E cito a título de exemplo o agravo regimental, no HC 902-985, Pernambuco, julgado em junho de 2024, em que a Corte reafirmou a plena viabilidade do trabalho externo quando comprovadas a disciplina, responsabilidade e aptidão. E também o próprio Tribunal de Justiça aqui do Ceará, em diversos julgados, tem reconhecido o direito de apenados em situação bem semelhantes ao exercício do trabalho externo. Teve um habeas corpus, né, relatado pelo desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, que foi assegurado benefício em condições bem próximas ao que ora se analisa. Excelências, a execução penal ela não pode ser reduzida a um cumprimento mecânico da pena. Ela deve se orientar pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e, principalmente, né, da função ressocializadora. E negar o trabalho externo diante de todos os requisitos já preenchidos é frustrar o objetivo maior.
Cumpre destacar ainda a súmula vinculante 56, né, do Supremo Tribunal Federal, que não se pode penalizar o apenado por falhas estruturais do Estado. No caso, não dispomos aqui em Ceará, né, de casa de albergado, e também a própria morosidade administrativa. Então, manter esse agravante impedido desse trabalho externo, mesmo após a progressão do regime, e com a proposta formal válida, significa perpetuar uma pena além do que foi fixado na sentença. E aqui, Excelência, permito-me trazer também o aspecto humano. Esse agravante, ele não se acomoda no CARCER. Pelo contrário, ele já atua como monitor interno. Na verdade, ele, desde que entrou, né, no sistema penitenciário, ele logo conseguiu qualificação, né, emprego, tanto emprego como participa de todas as atividades educacionais. Por pouco tempo, em pouco tempo, conseguiu ser monitor, né, na unidade. Ele trabalhava com artesanato e logo, em pouco tempo, conseguiu ser monitor, repassando o aprendizado para outros internos. Nessa unidade que ele se encontra, assim que chegou, também já conseguiu se qualificar. Então, é uma pessoa que mantém disciplina, mantém responsabilidades e demonstra compromisso com a ressocialização. Sem falar que ele não praticou qualquer outro crime nesse grande lapso temporal, que falamos de mais de quase 20 anos, né? Caso, quase 20 anos sem reincidência. E essa trajetória por si só, ela já demonstra que não há riscos do seu retorno gradual ao convívio social. Além disso, esse agravante preserva vínculos familiares importantes. Ele possui uma mãe idosa, em estado de saúde delicado, mantém apoio efetivo e moral da família, que é essencial, né, ao processo de reintegração. Não é por acaso que agora, essa semana, dos dias 8 ao dia 15, foi deferido, né, ele foi beneficiado pelo juízo da execução e pelo sistema penitenciário com saída temporária. Vai permanecer 7 dias em casa. Então, se a justiça já reconhece que ele tem capacidade de convivência familiar e social por uma semana, não há motivo plausível para negar-lhe o benefício de trabalhar externamente, em benefício, né, de sua dignidade e de sua reintegração. Excelências, então, a concessão do trabalho externo é mais do que um benefício legal, é uma medida que concretiza os princípios constitucionais, trata-se de um instrumento de dignidade, de reintegração e de estimular a disciplina. E por isso, para não me alongar mais, porque não há necessidade, essa defesa confia que esta quarta Câmara reformará a decisão de primeiro grau, reconhecendo o agravante de direito do trabalho externo, por ser medida de justiça, de legalidade e, sobretudo, de efetivação do princípio da ressocialização. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professor. Com a palavra, o Ministério Público por igual tempo. Obrigado, senhora presidente. Renovo em Vossa Excelência o cumprimento a todos deste órgão colegiado e presentes a esta sessão. Cumprimento a doutora Mariana Eloy de Almeida Silvestre, que acabou de fazer a sustentação oral em favor do agravante. Trata-se, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, de agravo em execução penal interposto em favor do agravante, cujas iniciais são FJS, contra a decisão proferida pelo juízo da segunda vara de execução penal de Fortaleza, que indeferiu o pleito de autorização de trabalho externo
alega o agravante que há nos autos documentos comprobatórios de proposta de trabalho, sustenta que o apenado mantém um bom comportamento, atuando como monitor interno, com 171 dias de frequência de trabalho dentro da unidade penitenciária e remissão em processo de apuração. Alega que não há exigência de tempo mínimo no regime semiaberto para a concessão do trabalho externo, bastando o preenchimento dos requisitos do artigo 37 da Lei de Execução Penal. Diz também que a decisão que negou o pedido feito no primeiro grau de jurisdição é genérica e desconsidera as provas concretas de aptidão do reeducando, que afronta o princípio da individualização da pena e a ressocialização do apenado, e pede a concessão de autorização para a realização do trabalho externo. O agravante foi condenado a uma pena de 10 anos e 6 meses de reclusão. Recentemente, em 27 de maio de 2025, teve a progressão de regime reconhecida para o semiaberto, restando o cumprimento de 8 anos, 5 meses e 16 dias, com a previsão de nova progressão agora para o aberto somente para 16 de agosto de 2026. Na decisão que negou o pedido do agravante, a juíza, na origem, sustentou que o trabalho externo não é um benefício automático com a progressão de regime, que exige a compatibilidade com os objetivos da pena e a comprovação paulatina de adaptação ao convívio social. Fundamentou o exíguo tempo em que o apenado se encontra no atual regime, ou seja, no semiaberto, destacou a gravidade do delito, a quantidade da pena remanescente e a ausência de experiências externas prévias. Essa decisão da juíza de primeiro grau, excelências, está adequadamente fundamentada, e a advertência que a doutora Mariana fez sobre recente benefício de saída temporária aponta exatamente nessa direção da preocupação dessa evolução gradativa do agravante no cumprimento da pena. E é isso mesmo que deve acontecer para que se tenha a segurança de que o paciente vai realmente se ressocializar e para que ele possa alcançar benefícios dentro da execução da pena que lhe foi imposta. Portanto, compreendo que realmente há uma necessidade de se avaliar essa evolução do comportamento do paciente, tanto no interior da unidade prisional, como fora dela, e essa autorização de saída temporária, ele cumpre essa finalidade também. Considero que a decisão, repito, da juíza de primeiro grau está devidamente fundamentada. Firme nessas considerações, entendo que o agravo em execução deve ser conhecido, no entanto, deve ser improvido, mantida a decisão da juíza de primeiro grau. É assim que se manifesta o Ministério Público. Excelência, muito obrigado. Obrigada, doutor Régio. De início, parabenizando a doutora Mariana Eloy de Almeida Silvestre pela sua sustentação. Passarei
Ale, eu voto devido ao adiantado da hora. Peço venha para ler somente a proposta de emenda, já passando direto para as razões de decidir, correto? Emenda agravo de execução penal, pedido de autorização para trabalho externo, cumprimento da pena em regime semiaberto, exíguo período, necessidade de comprovação de condições subjetivas, pretensão que não comporta deferimento, agravo conhecido e improvido. O agravante foi sentenciado pela prática do crime previsto no artigo 37A do Código Penal, sendo-lhe atribuída a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, cumprindo a sanção atualmente em regime semiaberto desde 27 de maio de 2025. Disso que a execução penal visa o retorno do condenado ao convívio social com o objetivo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. No entanto, o fato de uma penada encontrar-se no regime intermediário por si só não enseja a obrigatoriedade do deferimento do pedido da saída temporária, havendo necessidade de compatibilidade do benefício com requisitos objetivos e subjetivos elencados no artigo 37 e 123 da Lei de Execução Penal. No caso, o juízo ACO, em decisão proferida no dia 16 de junho, agora recente, de 2025, indeferiu o pedido de trabalho externo formulado pela parte, com fulcro da natureza do crime, no tempo total da pena, de 10 anos e 6 meses de reclusão, e o restante da sanção a ser cumprida, cerca de mais de 8 anos, no exíguo período do regime meio, aproximadamente 3 meses, e ainda a inexistência de experiência do preso em processo de readaptação social. Assim, todas essas circunstâncias, conjuntamente consideradas, mostram-se, ao menos nesse momento, desfavoráveis ao deferimento do trabalho externo. Impõe-se, então, a necessidade da permanência do apenado no regime penal em que se encontra, semiaberto, por maior lapso de tempo, a fim de possibilitar a avaliação de seu comportamento e sua aptidão, a obtenção de novos benefícios, em especial quando se refere à oportunização de maior proximidade do reeducando com a sociedade. A grave execução conhecida e improvida, e aqui eu trago também, no próprio voto, aqui temos julgados aqui dessa própria corte, aqui também, em junho de 2025, onde diz que a natureza grave do crime pelo qual foi condenado, pouco tempo de cumprimento da pena no regime semiaberto e o elevado saldo remanescente de pena a cumprir revelam não atendimento dos requisitos subjetivos da adaptabilidade e disciplina necessários ao deferimento do trabalho externo do apenado. Esse foi um julgado do dia 17 de junho de 2025, da relatoria da desembargadora Ângela. E aqui eu coloco outros julgados também. Portanto, esse é o meu voto. Como voto da desembargadora Ângela. Acompanho Vossa Excelência. Como voto da desembargadora Ângela. De igual forma, acompanho a relatora. Obrigado. Declarando o resultado por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutora Mariana Eloy. Boa tarde, já entrando pela noite. Obrigada. Boa noite. Próximo processo, apelação número 0000-604-69-2021, número 78 da pauta, número 7. Relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, apelante Márcio Moura de Souza, advogado Joaquim Campos Lorenzoni. Presente. Sim, Excelência. Boa noite a todos. Boa noite. Doutor Joaquim, o senhor dispõe de 15 minutos para a sua sustentação. Agradeço. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, demais desembargadoras, doutor representante do Ministério Público, servidores, advogados e público em geral. Eu prometo ser breve, até pelo adiantado da hora e também pela simplicidade das questões abordadas no apelatório. São duas bem simples. A primeira, a insuficiência de provas para a condenação, e a segunda, um pedido alternativo de diminuição da reprimenda aplicada. No tocante a essa insuficiência, que a defesa abordou como primeiro tópico, eu vou destacar apenas pequenos trechos da oitiva das três supostas vítimas, melhor dizendo, que foram ouvidas em juízo. O apelante foi condenado pela prática em tese de 4 delitos contra 4 vítimas, e apenas 3 foram ouvidas em juízo. A primeira delas, a senhora Francisca Sâmia
declarou que, e aqui eu estou apenas ecoando, apenas lendo o que já consta no próprio texto do recurso de apelação. Aspas abertas. Francisca Sâmia declarou que, antes de se achar vítima de estelionato por atrasos em novas encomendas realizadas, havia encomendado e recebido um aparelho celular. Essa foi a primeira vítima. A segunda, a ser ouvida, o senhor Plínio Oliveira dos Santos, aspas abertas, pelo texto que está aqui no recurso, ao prestar suas declarações, afirmou que ficou tranquilo porque, segundo outros compradores, o apelante estava entregando os produtos conforme combinado. E a terceira suposta vítima, o senhor Luiz Gustavo Neri, quando ouvido, declarou que o que o fez encomendar mercadorias ao recorrente foi visualizar no Instagram dele apelante que pessoas que haviam encomendado produtos tinham recebido. Ou seja, excelências, o recorrente, o apelante, ele tinha um histórico de fato, entregar produtos que eram encomendados. E, ao ser interrogado, ele afirmou o quê? Em síntese, ele afirmou que passou por crise financeira na época da Covid, passou por crises e, em decorrência disso, e não da intenção de não entregar, e não da intenção de fraudar, de fato praticar um estelionato, não com essa intenção, ele deixou de entregar por esses fatos alheios. Não foi porque quis obter vantagem indevida de ninguém. Ele deixou isso bastante claro ao ser interrogado, mas mesmo assim veio a ser condenado por esse suposto estelionato que teria sido praticado contra 4 vítimas. Então, excelências, o primeiro pedido é o quê? Que haja uma absolvição total em razão da insuficiência da intenção. A defesa entende respeitosamente, com todas as vênias, que o dolo é que não está suficientemente presente nesses autos. Não é possível, de forma indubitável, de forma insofismável, creditar ao recorrente, ao apelante, um dolo que é natural de quem comete esse delito, pelo qual ele foi condenado, que é o delito de estelionato. E, já alternativamente, mas ainda tratando de absolvição, a defesa chama a atenção especificamente, com uma lupa mais apurada, para a questão da 4ª suposta vítima, que essa 4ª suposta vítima não foi ouvida em juízo. A defesa entende, com todas as vênias cabíveis, que houve, ao condenar por essa suposta vítima, houve violação ao artigo 155 do CPP, que fala que só podem ser consideradas provas obtidas no contraditório, obtidas em audiência. Ela não foi, como ela não foi ouvida em audiência, não foi confirmada a narrativa dela prestada em sede policial. E aí, já de forma alternativa, né, e sendo mantida a condenação, o que a defesa requer no tocante à reprimenda é que, em decorrência do único vetor negativo, o único vetor que foi o dos antecedentes, haja um aumento de 1/6 e não de 1/8, o que resultaria numa pena de 1 ano e 2 meses, ao invés de 1 ano e 6 meses. A bem da verdade, o MP, em sede de primeiro grau, quando apresentou as contrarrazões, concordou. Nas contrarrazões, o Ministério Público concordou com esse provimento parcial, com essa reforma na dosimetria. Já no segundo grau, a Procuradoria do Ministério Público não concordou, pediu que seja mantido o aumento em 1/8. Como não foi justificada a utilização do aumento de 1/8 ao invés de 1/6, considerando o mínimo da pena, que é 1 ano, a defesa requer que seja aplicado esse mais benéfico, de 1/6. Esse que o MP, em sede de primeiro grau, ao apresentar as contrarrazões, concordou. E também, excelências, aí, na questão do crime continuado, uma vez sendo acatado, né, o pedido, em sendo mantida a condenação, mas sendo acatado o pedido de desconsiderar a vítima que não foi ouvida em juízo, requer também a readequação da fração para o aumento, em decorrência da continuidade delitiva. E é nesses singelos termos que peço o deferimento do recurso apelatório, já agradecendo pela atenção. É uma honra estar aqui sustentando perante esse egrégio Tribunal de Justiça do Ceará. Eu sou aqui da Paraíba, nunca tinha feito sustentação no Ceará, ainda que virtual, né? E devolvo a palavra à presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, o eminente Ministério Público, através de seu representante. Obrigado, senhora presidente. Renovo em Vossa Excelência os cumprimentos a todos os integrantes deste órgão colegiado e cumprimento pela primeira vez o doutor Joaquim Campos Lorenzoni,
que acabou de fazer a sustentação oral em favor de seu constituinte, o apelante Márcio Moura de Souza. Trata-se, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, de apelação criminal interposta por Márcio Moura de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Fortaleza, que o condenou a uma pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão por prática do crime tipificado no artigo 171 caput, combinado com o artigo 71, ou seja, em continuidade delitiva, porque o fez por 4 vezes, cuja pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto. A defesa, o apelante, sustenta que não há prova suficiente para a condenação, alega a ausência de dolo, entende que a prova não produzida em juízo em relação especialmente à vítima Antônia Keuliane pede a redução da pena base para 1 ano e 2 meses, com a aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial avaliada negativa, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena e a manutenção do direito de recorrer em liberdade. Entendo, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, que a sentença de 1º grau não merece nenhum reparo, porquanto está devidamente fundamentada, baseada na comprovação da materialidade delitiva e na confirmação judicial da autoria, portanto, comprovada a prática do estelionato continuado. Em relação à aplicação da pena, juízo de 1º grau se ouve com obediência às balizas do artigo 59 do Código Penal Brasileiro e mensurou as circunstâncias judiciais, avaliou atenuantes, agravantes e estabeleceu o quanto de pena observando a razoabilidade e a proporcionalidade. Firme nessas considerações, o Ministério Público de 2º grau manifesta-se pelo conhecimento do apelo, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória inalterada. É como se manifesta o Ministério Público. Excelência, muito obrigado. Obrigada, doutor Regis. Agora, com a palavra, o eminente relator, doutor desembargador Jair. Obrigado, Excelência. Permita-me cumprimentar o doutor Joaquim Lorenzoni, a quem dou as boas-vindas ao Estado do Ceará, ainda que de forma virtual. A questão aqui, Excelência, como muito bem observou o Ministério Público, nós temos autoria, nós temos materialidade comprovada, né? Não foi uma, foram 4 vítimas, né? Temos documentos, provas testemunhais, tudo isso muito bem acimentado nos autos. De forma que nós estamos entendendo pelo desprovimento, né, do recurso, cuja ementa ficou assim: direito penal e processo penal e processual penal, apelação criminal, estelionato em continuidade delitiva.
materialidade e autoria comprovadas, palavras das vítimas corroboradas por provas documentais e testemunhais, dolo configurado, inexistência de mero inadimplemento contratual, dosimetria, majoração da pena base em fração de 1/8, justificada pela existência de maus antecedentes. Recurso desprovido. É esse o voto que ponho ao crivo dos meus pares. Obrigado. Obrigada, desembargador Jaime. Eu estava vendo aqui atentamente, ouvindo aqui. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência em todos os aspectos do voto, essa questão do estelionato e continuidade delitiva, enfim. Eu vou manter o meu voto provisório com o relator. Desembargador Pancho. Obrigada, senhora presidente. E eu também, da mesma forma, mantenho o voto lançado no sistema, acompanhando o senhor relator. A quarta Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para desprovê-lo nos termos do eminente relator. Muito obrigada, doutor Joaquim. Até a próxima. Boa noite. Até mais, presidente. Boa noite a todas e a todos. Tudo de bom. Obrigada, da mesma forma. Próximo processo. Apelação número 000-272908-2015, número 10 da pauta número 7, da minha relatoria. Apelado, William Waina Jorge Sintra, advogado José Augusto Neto e Janira Mororó. Quem é que vai fazer a sustentação? Sou eu, José Augusto Neto. Pronto, doutor José Augusto, só um minuto. Pronto. Doutor José Augusto, o senhor Eu só me ajeitar aqui, doutor. Pronto, estou pronto. Pronto, eu... Só um minuto. Esse caso. Mas aqui, doutor, na verdade, eu estou trazendo um voto provisório em que eu atendo à manifestação da defesa, mas com o recurso do Ministério Público, a gente vai ouvir as razões do Ministério Público. A gente quer saber se o senhor pretende fazer a sustentação. Excelência, até para economizar o tempo, né? E já que Vossa Excelência já vem com um voto favorável à defesa, é de bom senso não fazer, né? Mas eu já vou lhe alertando que aqui vai ter a posição do Ministério Público, então pode haver também... Então, doutor, então é o seguinte, por enquanto eu não desisto, eu vou falar. Agora eu vou diminuir o tempo, vou falar 5 minutos. Ah, bom, então. Agradecemos. O senhor tem os seus minutos aqui, pode começar. Excelência, em verdade, queria cumprimentar aqui os eminentes desembargadores, em nome da ilustre presidente, a exímia presidente. Em verdade, se trata de um homicídio ocorrido no dia 31 de janeiro de 2014, onde ceifaram a vida da inditosa vítima Antônio Moura. E aí O senhor poderia somente ajustar a sua câmera? Nós estamos lhe vendo bem. Desculpe, excelência. E agora? Agora estamos vendo bem. Obrigada. Já começou meu tempo? Vamos começando. Pode começar. Exímio julgador, em verdade, trata-se de um processo de homicídio ocorrido no dia 30 de janeiro de 2014, às 20 horas, na comunidade Jaguaretama, onde se tem como inditosa vítima Antônio Moura. Então, veja bem, doutores, uma extensa investigação ultrapassou todos os prazos investigatórios, todos, prazo de anos para apurar
a autoria e a imaterialidade desse fato. Bem, o que foi que a acusação conseguiu durante esse tempo investigatório e instrutório? O depoimento, Excelência, isolado de uma testemunha. Uma que prestou depoimento de maneira muito abstrata na esfera policial. O nome dela é Raimundo Nonato, conhecido como Sula. Depoimento muito estranho, mas muito estranho mesmo. Que esse depoimento não foi confirmado em juízo. Então, acredite se quiser, durante a instrução criminal, não tem nenhuma testemunha de acusação que indique a autoria desse fato em relação ao William Diógenes, que é o meu constituinte. Nenhuma. Esse depoimento isolado da testemunha, que é conhecido por Sula, né? Raimundo Nonato, ele disse, olha, eu não falei isso na polícia. Não falei em hipótese alguma, não presenciei isso, não tenho nenhuma atribuição contra a autoria desse crime, não confirmou nada o que falou na esfera policial. Então, assim, de maneira bem clara para os desembargadores, o que existe em relação de autoria em relação ao William Diógenes? Nada. Absolutamente nada. Eu sei que o júri é bifásico, quando chega-se ao final da primeira fase, se houver indícios de autoria e materialidade, o julgador pode pronunciar e deixar que o destino do réu seja traçado pelo tribunal do júri. Mas aqui não há indícios. O artigo 239 do CPP diz que o indício é uma circunstância conhecida e provada, né? Que você pode chegar, através de circunstâncias, a deduzir a outras provas. Não existe isso. O que existe são conjecturas. Então, para sintetizar, toda essa investigação, mais de anos, o que a polícia conseguiu foi o depoimento de uma testemunha que falou que os autores deste homicídio eram o William Diógenes e os demais acusados. Ele não repetiu isso em juízo e nenhuma testemunha outra sequer a acusação trouxe. Então, com a devida vênia, não existe absolutamente nada. No direito penal, não existe a redistribuição do ônus da prova. O réu ele não é obrigado a provar que é inocente. A acusação é que tem que provar que o réu é culpado. Então, nesse caso aqui, com todo respeito, eu não consigo ver como é que o Ministério Público prossegue nesse intento. Eu tenho até a esperança que o doutor promotor de justiça, o doutor procurador, vai pedir aqui até a desistência desse recurso, pela ausência de indícios acusatórios. Então, Excelência, a defesa entende que a decisão do juiz, a qual deve ser mantida, ela foi muito fundamentada, certo? Ela enumerou os depoimentos, ela tocou nesse assunto que o depoimento desta testemunha falada na esfera policial não foi repetido em juízo. Portanto, o sistema de avaliação de provas adotado no nosso país é o sistema da persuasão racional, é 155 do CPP, e nós temos que obedecer esse sistema, mesmo num procedimento bifásico como o do Tribunal do Júri. Ninguém pode se mandar um réu sem nenhum indício acusatório para as garras do Tribunal do Júri. Então, nós pedimos que essa decisão sábia do juiz seja mantida por falta de indícios, sabe? Com todo respeito, o que existe é conjecturas e mais nada. Portanto, para não prolongar, eu gostaria que a sentença fosse mantida e que o recurso fosse conhecido, mas improvido em todos os seus termos. É a manifestação da defesa, Excelência. Doutor, com a palavra o Ministério Público para as suas razões. Obrigado, senhora presidente. Renovo em Vossa Excelência os cumprimentos ao órgão colegiado, cumprimento do doutor de Janeiro. Não está me ouvindo, não, meu irmão? Acabou de fazer, José Augusto Neto, que acabou de fazer a sustentação oral em favor do paciente, do apelado William Waina Diógenes Sintra. Trata-se aqui, senhora presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra a decisão
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaretama, que houve por bem pronunciar os acusados Edilano da Silva Nogueira e William Uaina Diógenes Sintra, da acusação da prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal Brasileiro. Sustenta o Ministério Público que a decisão que pronunciou os acusados não observou que estava comprovada a materialidade e havia indícios suficientes de autoria, especialmente o depoimento da testemunha Raimundo, conhecido pelo epíteto de Sula, o Raimundo Nonato Martim. Como é sabido, para os crimes dolosos contra a vida, o juízo natural é o tribunal do júri. Nesta fase da decisão de pronúncia, vigora o princípio segundo o qual, em caso de dúvida, privilegia-se o interesse da sociedade e homenageia-se o tribunal constitucionalmente competente para o conhecimento desse tipo de delito. A materialidade delitiva está confirmada nos autos pelo auto de exame de corpo de delito cadavérico e os indícios de autoria repousam, sobretudo, na prova produzida na fase policial, quando a testemunha Raimundo Nonato Martins Sula relatou a prática delituosa. A referida testemunha, ela não é simplesmente uma testemunha, ela é exatamente um comparsa dos apelados na prática de diversos crimes, cerca de 10 homicídios ou mais. Referida testemunha perante a autoridade policial narrou os detalhes da prática criminosa que vitimou Antônio Moura da Silva, que é a vítima desta ação penal. É fato que a testemunha conhecida por Sula, em juízo, se retratou. Todavia, não se imagina que, na fase policial, a testemunha, narrando todos os detalhes, não só desta ação criminosa, mas a confissão de mais de 10 homicídios, o tenha feito obrigado ou mediante pressão ou qualquer coação da autoridade policial. Em juízo, é possível que essa testemunha tenha sofrido, sim, agora pressão, não só dos apelados, mas talvez tenha até imaginado as consequências da sua confissão em relação também aos demais homicídios. De modo, excelências, que há aqui a comprovação da materialidade e há, sim, indícios de autoria que autorizam a remessa dos acusados ao juízo competente, que é o Tribunal do Júri. Ao contrário do que mencionou o doutor José Augusto, o Tribunal do Júri ele não tem garras. O Tribunal do Júri ele é o juízo competente, constitucionalmente previsto, para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O Constituinte autorizou a própria sociedade a julgar
um fato que é de extrema gravidade, que é a morte de um semelhante. Portanto, Excelência, entendo, assim como no parecer lançado pela Procuradoria de Justiça, reafirmo esse parecer e entendo que há indício suficiente de autoria a autorizar a remessa, o encaminhamento dos apelados para o tribunal competente, o Tribunal do Júri. É assim que se manifesta o Ministério Público. Eu passo a relatar meu voto, aqui no caso, a emenda. E eu vou ousar discordar do parecer do Ministério Público, mantendo meu voto pela manutenção da impronúncia, direito penal e processual penal, apelação criminal, homicídio, ausência de indícios mínimos de autoria, ausência de comprovação da participação dos réus no crime, impossibilidade de pronúncia, recurso conhecido e desprovido. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que impronunciou os acusados Edilano da Silva Nogueira e William Waina Jorge Sintra, da acusação do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4 do Código Penal. Os acusados foram identificados a partir da delação de um réu em outro processo criminal que apurava fato diverso que é discutido nesses autos. A decisão do primeiro grau reconheceu a materialidade, mas afastou a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao apelado, diante da fragilidade do conjunto probatório colhido em juízo. A questão de discussão consiste em saber se há indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia dos apelados Edilano da Silva Nogueira e William Waina Jorge Sintra, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em elementos colhidos na fase inquisitorial e na instrução judicial. A decisão de pronúncia revela-se cabível sempre que o magistrado não se convencer da presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 14.414 do Código de Processo Penal. As provas produzidas em juízo não corroboram sequermente a participação dos apelados no delito, mostrando-se insuficiente a delação de testemunha que, em sede judicial, deixou de confirmar a versão anteriormente apresentada à autoridade policial. É consolidada a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido que indícios colhidos exclusivamente na fase investigativa, sem confirmação em juízo, não autorizam a pronúncia, recurso conhecido e desprovido. Eu só gostaria somente de enfatizar que as testemunhas que depuseram em juízo nada informaram sobre a autoria delitiva. Após exaustiva instrução processual, tem que ainda existem os autos elementos mínimos que apontam os denunciados como autores do delito em apuração. E, no mais, o que eu posso informar e dizer a respeito dessa minha relatoria, normalmente a gente sempre costuma fazer exatamente o que o Ministério Público aqui diz, em tudo pro societar. E a gente procura realmente verificar bem esse princípio, né, em prol da própria sociedade. Aqui eu estou vendo realmente uma pessoa, como eu mesmo disse, que carrega, né, um histórico criminal até um pouco pesado, mas do que eu pude observar, que durante a instrução não houve alguma coisa que corroborasse pelo menos aquela questão que foi vista ainda em sede inquisitorial. E aqui é uma impronúncia, né? A qualquer momento, se por acaso tiver alguma outra coisa, alguma outra prova, comprovação de qualquer coisa, nada impede que se leve a efeito a continuidade ou a verificação com relação à apuração desse crime. É assim que voto, colho voto da desembargadora Vânia. Obrigada, senhora presidente, e eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. Desembargadora Ângela. De igual forma, excelência, confirmo o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Pronto, por unanimidade, declaro recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor José Augusto Neto. Boa noite. Passando para a próxima apelação, também de minha relatoria, apelação número 00029. Obrigado, excelente. Desculpa o atraso aí da saudação. Boa noite, desculpa. Nada, boa noite. Até mais. 83/2019, número 7, da pauta 7. Apelante Júlio César Magalhães da Silva, advogada Natália Estelita Rodrigues Santos.
Presente, doutora Natália. Eu vou repetir aqui, inclusive eu atendi essa semana, doutora Natália Estelita Rodrigues Santos, apelação número 000-2939-83-2019, número 7, pauta número 7 da relatoria, Silvia Soares de Sá Nóbrega. Presente, doutora Natália. Conforme já anunciamos ao início, vou proclamar a decisão. Por unanimidade, recurso parcialmente conhecido e desprovido nos termos do voto da relatora. Próxima apelação é o processo número 0021-42482-2025, número 89, da pauta número 7, da relatoria do desembargador Jaime. Apelante Renan dos Santos Dutra, advogado doutor José Ribamar dos Santos Júnior. Presente, doutor José Ribamar. Doutora Thais. Mais uma chamada, apelação número 0021-42482-2025, número 89 da pauta, número 7. Relatoria do desembargador Jaime, apelante Renan dos Santos Dutra, advogado doutor José Ribamar dos Santos Júnior. Presente? Excelência, presente. Pronto. Doutor José Ribamar. Boa noite. Eu disponho de 15 minutos para a sua sustentação. Tá, boa noite, presidente. Boa noite. A presidente, desembargadora Vanja, desembargador Jaime, Francisco Jaime, desembargadora Ângela. Excelência, nobre representante do Ministério Público, demais colegas advogados. Essa apelação que essa defesa interpôs se trata de uma situação na qual uma pessoa foi presa, né, foi presa em virtude do crime de tráfico de drogas e teve uma motocicleta que foi apreendida nesse contexto da prisão, né? Aqui a gente trabalha aqui em uma associação que lida muito com agentes de segurança. Então, essa pessoa nos procurou, informando que o irmão dele havia sido preso pelo crime de tráfico de entorpecentes e estava na posse da sua moto. No caso, é o apelante, né, o senhor Renan. Ele é o proprietário dessa motocicleta e ele é um policial militar. Ele é proprietário dessa motocicleta, Excelência, desde 2015, conforme o documento que a gente acostou aos autos. A prisão do seu irmão se deu num contexto que ele emprestava essa motocicleta ao seu irmão para que trabalhasse por aplicativos. Infelizmente, houve essa saída do que a gente espera em relação a não entrar, as pessoas não entrarem no mundo da criminalidade, né? Então, o irmão do policial, no caso, o Juan, ele utilizou essa moto que tinha sido emprestada de boa fé para trabalhar e ele terminou utilizando para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, né? Foi preso em flagrante no dia 27 de maio de 2015. Portanto, Excelência, a motocicleta já estava na propriedade do senhor Renan desde 2015. Os fatos se deram agora em 2025. Então, não tem sequer como a gente fazer uma ligação entre a aquisição do bem e a traficância. Foram mais de 10 anos aí de diferença. Então, o senhor Renan, policial militar, conforme ele já falou, ele perdeu esse bem, não teve uma restituição por parte do seu irmão, não houve nenhum tipo de, digamos, uma indenização para restituir o bem que ele perdeu. Então, nós entramos inicialmente com o pedido de restituição, o juiz do primeiro grau negou esse pedido,
disse que se decidiria em eventual na sentença, mas em virtude da necessidade do senhor Renan, em virtude dessa questão do tempo que nós temos aí, entre a aquisição do bem, de 2015, e a prisão do irmão dele agora em 2025, nós entendemos que não há uma ligação, não, esse bem não foi comprado com dinheiro oriundo do tráfico, né? E a propriedade, conforme a documentação que foi acostada aos autos, ela é bem clara. A propriedade da moto é do Renan e não do Juan. Então, nós solicitamos a Vossa Excelência que no pleito apelatório, o único pedido é esse, que seja deferida a restituição do bem ao seu legítimo proprietário, ainda que Vossas Excelências entendam que é necessário algum tipo de cautelar para que esse bem não seja vendido, não seja alienado, não seja transferido, ou mesmo que o senhor Renan ele fique como um fiel depositário. O fato é que ele só precisa do seu bem para poder se deslocar ao trabalho. Ele é um policial militar, como eu já enfatizei, que trabalha numa área bem crítica, uma área ali naquela área da Barra do Ceará, e que está efetuando deslocamentos muitas vezes de Uber pela falta do seu bem. Então, sendo bem breve, Excelência, esse é o nosso único pedido. Agradeço a atenção e encerro por cá a minha sustentação. Muito obrigado. Passo a palavra ao Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, senhora presidente. Reafirmo o cumprimento do órgão colegiado na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento o doutor José Ribamar dos Santos Júnior, que acabou de fazer a sustentação oral em favor do seu constituinte, Renan dos Santos Dutra. Trata-se aqui, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, de apelação criminal interposta por Renan dos Santos Dutra contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição do bem de uma motocicleta apreendido na prática do crime, sendo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, decisão essa do juízo da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas. Também não vou me alongar muito, senhora presidente, porque o deslinde dessa apelação ele é muito simples, porquanto o bem foi apreendido realmente sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de droga e, conforme decisão do juízo na origem, ainda interessa a investigação criminal, a instrução criminal, portanto, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de restituição. Não há nos autos comprovação de que esse bem não estivesse na prática, sendo utilizado na prática do crime, muito pelo contrário, foi apreendido nessa circunstância, e a alegada necessidade do recorrente, ela não está presente, porquanto, segundo o próprio advogado que acabou de fazer a sustentação oral, não estava na sua posse, embora seja ele o proprietário, porquanto tinha emprestado, segundo a defesa do apelante, para o irmão trabalhar como piloto de transporte alternativo. Então, feitas essas considerações e tendo em vista que a decisão do juízo de primeiro grau está adequadamente fundamentada, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento da apelação, pelo seu conhecimento, que preenche os requisitos de admissibilidade, mas pelo improvimento. É assim que se manifesta o Ministério Público, Excelência. Obrigada, doutor Regis. Com a palavra, o relator, desembargador Francisco Jair. Obrigado, Excelência. Permite-me cumprimentar o professor Santos Júnior,
sustentação oral, doutor Régio, por sua defesa, convicções. Caso aqui, meu caro doutor Santos Júnior, nós não podemos levar em consideração o fato de que a moto foi adquirida em 2015 e a sua apreensão se deu quando do tráfico do seu irmão, anos depois, e uma coisa realmente tem absolutamente nada a ver com a outra. Não é a época da aquisição de determinado bem que determina o seu uso ou não, ou a sua instrumentalização, né, de utilização no crime. No caso aqui, nós temos como razões de decidir que, nos termos do artigo 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bem apreendido depende da comprovação inequívoca da propriedade, da inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão e da ausência de sujeição do bem à pena de perdimento. No caso concreto, embora haja indício de propriedade formal, não foi demonstrada a inexistência de vínculo entre o veículo e o crime de tráfico de drogas. Constatou-se que o bem foi utilizado como um instrumento do crime, tendo sido apreendido em poder do irmão do recorrente, que transportava substância entorpecente. O bem continua a interessar a instrução criminal e poderá ser objeto de futura decretação de perdimento, conforme previsão do artigo 63 da Lei 11.343 e 91 do Código Penal. A condição de terceiro de boa-fé também não restou comprovada de forma inequívoca, o que inviabiliza a restituição. A jurisprudência deste tribunal confirma que a restituição de bens, em contexto de tráfico de drogas, exige prova robusta da desvinculação do bem da atividade criminosa e da boa-fé do proprietário. Diante dessas considerações é que nós desprovemos os recursos. É o voto que põe a apreciação. Obrigado. Obrigado, desembargador Jaime. Eu examinei o caso, já fiz a votação provisória. Nesse momento, eu ratifico meu entendimento com o relator. Como vota a desembargadora Vângela? Excelência, da mesma forma, ratifico o voto provisório lançado no sistema, acompanhando o relator. Por unanimidade, a quarta Câmara reconheceu o recurso para desprovê-lo, conheceu do recurso para desprovê-lo nos termos do voto do eminente relator. Último processo, apelação número... Agradeço, boa noite a todos. Obrigada, doutor José Ribamar, muito obrigada. Boa noite. Apelação número 001-003752-2025, número 48 da pauta número 7, relatoria da desembargadora Ângela Tereza de Carneiro Chaves. Apelantes Isaías, Luiz de Almeida, Caleb Rodrigues Pinheiro, Francisco José Nogueira Veres, advogado João Vicente Lopes Teco. Doutor João Vicente está presente? Presente, excelência. Só um momentinho, a desembargadora Ângela vai se pronunciar. Agora tem. Boa noite, doutor João Vicente, tudo bem? Boa noite, excelência. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia. O senhor pediu a restituição de coisas apreendidas, 2 veículos, num furto tentado, não é isso? Sim, excelência. Eu, analisando os autos, diferentemente do que aconteceu no julgamento que acabamos de assistir, eu verifiquei que os veículos são de propriedade dos apelantes e que foram adquiridos antes da data do crime. Não há nenhuma diligência pendente em relação aos mesmos. Então, eu indago se o senhor quer fazer a sustentação oral, porquanto eu dei provimento ao seu recurso, no sentido de conceder a restituição dos bens, no caso dos veículos, não dos celulares que ainda estão pendentes de perícia. Excelência. Você deseja fazer sustentação?
Não, Excelência, eu apenas quero cumprimentar Vossa Excelência, todos os presentes e agradeço. Aguardo o resultado. Pois não. Quer fazer o... Pois não, então eu vou só ler rapidamente a sua parte negritada: penal e processo penal, apelação, tentativa de furto qualificado, pedido de restituição de coisas apreendidas, comprovação de propriedade e origem ilícita dos automóveis, inexistência de interesse processual, recurso conhecido e provido. É como voto. Pois é. Mantendo nossos votos aqui, eu mantenho meu voto. Desembargador Jaime também mantém seu voto. Da mesma forma, Sônia. Então, declaro o resultado por unanimidade, recurso conhecido e provido nos termos do voto da eminente relatora. Obrigada, doutor João Vicente Lopes Neto. Esse foi nosso... Obrigado, Excelência. Boa noite. Agradecendo a todos que estiveram presentes, essa foi a nossa última sustentação. Mas eu quero agora fazer só uma observação, declarar o voto que ficou pendente de votação, o processo número 75 da pauta número 7, apelação número 0249-480-78, que ao invés de por unanimidade, irá por maioria, que eu discordo somente de uma parte relativa à receptação. Eu já me comuniquei com o desembargador Jaime, que é o relator do processo, já fiz menção também à desembargadora Vângela. Então, nesse caso, a decisão é por maioria, recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator. Ok? Mais alguma indagação? Alguém tem? Eu tenho um requerimento, Excelência. Pois não. Nós passamos semana passada e essa semana, 2 colegas aniversariaram. O desembargador Marcos William Leite de Oliveira e o desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Então, eu faço um requerimento de parabéns da Câmara a ambos. Pois não, desembargador, todos de acordo? De acordo. Inclusive, o doutor Red, quando ficava com a cabecinha baixa aqui, eu olhava, parecia Paulo Nogueira. Paulo, né? Que ele chama. Mas foi o juiz com quem eu primeiro trabalhei. Olha, O Bajara foi a segunda comarca dele, na verdade a primeira foi a Iuaba, ele foi removido para o Bajara, e eu estava em Ubajara como promotor na primeira comarca. Eu estava achando parecido. E também dar as boas-vindas aqui, doutor Régio, que eu tive a honra de trabalhar a primeira vez, vai ficar com você esse mês? Não, só vim substituindo o doutor Pedro Casimira por questão de saúde, não pôde vir. Mas foi um prazer aqui. Sempre. Muito obrigado. Foram julgados na sessão de hoje 124 processos. Mais alguma coisa? Não. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos presentes e agradecendo a Deus. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E saúde, desembargador Jaime. Amém. Parece que eu levei foi uma pisa. Engasgando. Mas as oi você está bem. Não se preocupe, não. Um abraço a todos. Obrigada.